Existem livros que nós lemos e existem livros que nós mergulhamos, nós experimentamos, nós bebemos fundo. E sem dúvidas, o Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning, é um livro que segue essa segunda regra. Você não vai ser o mesmo depois de ler esse livro. Esse livro é um livro que causa incômodo, mexe com o nosso orgulho, com a imagem que nós temos de cristianismo. É um livro que pessoas gostam, pessoas não gostam. É um livro que é impossível você ler e continuar indiferente à sua realidade e à sua visão de cristianismo e de evangelho. É um livro que eu diria que a palavra mais correta para classificar ele seria impactante. E para começar, é importante dizer que esse livro ele vai abordar 3 temas principais. A graça de Deus é um escândalo. O segundo, que Deus nos ama como nós somos e não como nós deveríamos ser. E o terceiro é que Jesus veio para os fracos e não para os fortes. O próprio nome, o Evangelho Maltrapilho, já sugere isso. Quando diz o Evangelho Maltrapilho, faz uma referência ao Evangelho que Jesus trouxe para as pessoas que são maltrapilhas. E o que isso quer dizer, pessoas maltrapilhas? A gente pensa já logo, a gente associa àqueles que estão à margem da sociedade, né? As prostitutas, os ladrões, as pessoas indignas. Mas não somente eles. O Evangelho Maltrapilho é um evangelho que veio para todas as pessoas que se sentem fracas, que se sentem indignas e incapazes de receberem o amor de Deus e de corresponderem a esse amor. Ou seja, eu diria que todos nós, porque quem se sente merecedor do amor de Deus? E esse livro, eu confesso para vocês que minha experiência com ele foi uma experiência marcante. Eu fiquei presa nesse livro por mais de um mês. E eu não demoro um mês para ler um livro de 220 páginas, mas com esse daqui eu tive que parar. Cada vez que eu lia 5 páginas eu parava e ficava refletindo, porque ele foi um livro que me desmontou e me montou de novo. Ele mexeu comigo. Pra ser sincera com vocês, compartilhando uma experiência aqui, eu lembro de um dia que eu estava lendo ele na sala de aula e eu comecei a chorar. Porque ele é um livro que falou ao fundo do meu coração o quanto Deus ele nos ama independentemente do que nós façamos. O quanto o amor de Deus é um amor que a gente não consegue entender. Porque Deus ele nos ama independente do que a gente faça, independente dos nossos erros. E às vezes a gente fala isso, é muito fácil falar, mas quando a gente entende que não importa o que eu faça, os planos do Senhor, o amor dele não vão mudar, vão permanecer o mesmo, é libertador. Não porque isso vai nos dar liberdade para errar, não, de modo nenhum, mas porque isso tira o peso e a cobrança que nós temos, que de alguma maneira o legalismo coloca na gente, de que nós temos que ser perfeitos a todo instante e sermos, de certa maneira, dignos ou merecedores do amor de Deus. Só que é impossível merecer o amor de Deus, nós nunca vamos conseguir merecer esse amor. E quando a Bíblia diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, esse é justamente a mensagem que o autor tenta passar aqui, que Deus nos ama, Deus nos amou na cruz como nós somos, não como nós deveríamos ser. Jesus não morreu por nós imaginando que nós seríamos as pessoas mais perfeitas do mundo. Ele morreu sabendo que nós éramos pecadores. E isso é uma verdade maravilhosa. É esse o escândalo da graça, o escândalo do evangelho. Que Jesus veio para os fracos, Jesus veio para as pessoas doentes, Jesus veio para as pessoas que sabem que são incapazes, das pessoas que não se sentem suficientes. E não para os religiosos legalistas. E muitas vezes a gente, no meio que a gente vive, de tantas regras e dogmas que nós mesmos colocamos pra gente, a gente acaba se vendo, de certa maneira, em um legalismo religioso. E o legalismo não dá espaço para a graça do Senhor Jesus, que é um evangelho de escândalo, realmente. É um evangelho de salvação, independente da nossa condição, independente dos nossos pecados. A gente começa a achar que quanto mais regras ou mais coisas que eu faço para agradar a Deus, inconscientemente eu me torno mais digno do amor de Deus, mais digno da vontade dele, quando na verdade não importa quantas regras eu acerte, quantas coisas eu faça que seja legal, eu nunca vou ser digno, nunca. E é um evangelho que muitas vezes nós rejeitamos, porque é muito mais fácil pra gente como ser humano pensar que eu vou pro céu se eu fizer as coisas certas, quando na verdade não é isso que Jesus trouxe, não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós vamos
para o céu por recebermos o perdão de Deus. E uma coisa que o autor falou e que me impactou muito é que nós não somos perdoados por Deus porque nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos porque nós somos perdoados. Nós já temos o perdão de Jesus na cruz para tudo que nós fizemos ou para tudo que nós vamos fazer. E cabe a nós nos arrependermos como resposta a esse perdão que nós já obtivemos. E por isso, por aceitarmos esse evangelho da cruz, é que nós podemos chegar até Deus e irmos para o céu. Não porque nós fizemos uma coisa errada e pedimos perdão, ou porque nós fizemos 30 coisas certas, não, mas é porque o perdão de Deus já está dado, e por aceitarmos esse perdão é o que nos leva até Jesus. Então esse é um livro que muda um pouco o ensinamento que de alguma maneira a gente tem no nosso inconsciente de legalismo religioso, de um cristianismo cego, de um cristianismo que desconsidera um pouco a obra de Jesus. O autor fala nesse livro que é muito impactante, é que quando nós não nos reconhecemos como maltrapilhos espirituais, como pessoas indignas, como pessoas que não são boas o suficiente, como pessoas que erram, como pessoas que veem os seus pecados, nós não nos convertemos realmente. Porque qual seria o sentido de eu agradecer a Jesus por ter me salvado se eu não me sinto necessitado dessa salvação? Se eu sinto que de alguma maneira eu sou bom, se de alguma maneira eu sinto que eu sou digno de algo. Se eu sinto isso, qual que é o ponto de Jesus ter morrido para me salvar? Me salvou do quê, se eu sou bom? Então, se nós não experimentarmos a sensação, encararmos quem nós somos de verdade, maltrapilhos espirituais, pecadores necessitados da graça de Deus, não tem porquê de conversão, não tem porquê da salvação. A gente acaba se tornando cristãos nominais, de ir para a igreja aos domingos, de seguir tradições e de não entender e compreender o evangelho da cruz. E por isso nós nos tornamos cristãos imaturos espiritualmente. Por isso que muitas vezes temos dificuldade de confiar no Senhor, porque a gente precisa de provas e de coisas que demonstrem pra gente que Ele está lá. Porque nós não conhecemos ainda o Deus que já fez a maior obra que nós poderíamos receber na nossa vida, que é a salvação e é a aceitação de nossas vidas, mesmo sendo pecadores. Então a gente às vezes acaba pedindo para Deus sinais e milagres e coisas e ficamos confiantes mais nos milagres que Ele nos dá, nos sinais, e que são ótimos inclusive, mas não são suficientes, do que na pessoa de Jesus. A gente muitas vezes confia naquilo que Deus mostra, mas não confiamos nele. Então esse é um livro que mexe com a gente, é um livro que, por exemplo, abre nossa mente sobre como Jesus nos ama e como o amor dele por nós não muda, e o quanto nós somos carentes da graça dele, o quanto ele já perdoou os nossos pecados. É um livro que te liberta da culpa, te liberta do medo, te liberta do seu egoísmo e do seu orgulho. Uma coisa que o autor fala, que me impactou muito também, é sobre a questão de dito que para entrar no reino de Deus você precisa ser como uma criança. E às vezes a gente costuma atribuir isso, ai que lindinho, é porque as crianças são inocentezinhas, que coisa linda. Quando na verdade a noção da infância como nós temos hoje não existia naquela época. As crianças não eram vistas como, ai que bonitinhas, mas como ali pequenos adultos que não serviam para muita coisa, porque eles eram dependentes de outros adultos, né? Então, Jesus, quando ele diz isso, é que ele não quer elogiar, dizer que bonitinho, as crianças são legaisinhas, elas são muito fofinhas. Não, ele está dizendo, o reino de Deus é para as pessoas que, assim como as crianças, são inúteis, são dependentes, são carentes da misericórdia de alguém. O autor vai desenvolvendo toda essa ideia ao decorrer do texto, usando vários exemplos de encontros de Jesus com as pessoas indignas, o quanto Jesus ele salvou essas pessoas e o amor de Deus os constrange, porque Jesus, por exemplo, o autor diz aqui, ele não chegou na mulher adúltera e falou assim, ah, então você promete que você nunca mais vai pecar, ó, jura de dedinho aqui que você não vai mais pecar. Não, mas por que você está fazendo isso? Jesus não questiona a pessoa. Jesus, ele falou, os seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Então Jesus, ele já dá o perdão antes mesmo de nós pedirmos. Ele dá o primeiro passo. Sempre é o encontro de Deus vindo até nós. E a nós só cabe aceitar ou recusar esse convite maravilhoso que Jesus nos lança. E o autor vai falando sobre como Deus é misericordioso, de como nós podemos ver o amor dele sendo demonstrado por nós, inclusive na criação, no senso de assombro que ele chama, que é o espanto pelas coisas belas que Deus fez. Ele termina de um jeito muito lindo, que é com um capítulo chamado Manquejar Vitorioso, mostrando basicamente
que às vezes a gente imagina que a vida cristã vai ser assim: aceitei Jesus, estou vivendo com ele, tive esse encontro maravilhoso com essa graça maravilhosa e agora só vou acertar, e vai ser assim, uma linha constante. Quando não. O caminhar com Jesus é um manquejar vitorioso. A gente vai mancando. Às vezes a gente cai, mas levanta. A gente está cansado, mas continua. Então a gente vai mancando, é um manquejar vitorioso. Mas a gente está indo lá. Porque o reino de Deus, o céu, o próprio Senhor Deus não é para as pessoas que não erram, mas é para as pessoas que aceitam o amor escandaloso que Ele tem por nós. O livro tem muita informação e cada página que você lê é uma experiência nova. Só que esse livro ele é um pouco polêmico, tem muitas pessoas que criticam, primeiramente pela vida do autor, depois porque alguns acham que o autor camufla um pouco algumas verdades do evangelho, e eu vou explicar para vocês. Quando eu estava lendo esse livro, e eu comecei a me sentir muito impactada por ele, como eu já falei para vocês, que eu chorei em alguns momentos, e vi verdades ali que eu não sabia, de coisas que eu carregava conscientemente. Durante esse processo, quando eu estava lendo isso e tendo essas reflexões, eu não pesquisei o autor. Geralmente eu sempre pesquiso o autor antes. Mas eu comecei a ler e eu pensei, meu Deus, será que esse livro vai trazer esse evangelho aí que tá na moda hoje em dia, que o pessoal fica falando, ai, venha como estás e permaneça como estás, porque Jesus te aceita como você é? E eu falei, não vou pesquisar o autor, porque se eu ver que ele fala, sei lá, alguma coisa assim, eu vou ter uma leitura enviesada. Eu vou começar a ler tudo sob a perspectiva de, ai meu Deus, tá crítico, eu não vou poder aproveitar o livro. E falei assim, não, vou ler até o final, e no final pesquiso pra ver quem foi esse homem. E eu fui lendo, e inclusive depois ele faz tipo um pós-fácil, 10 anos depois, que ele responde a acusação dessas pessoas que dizem, né, que ele tá trazendo um evangelho muito fácil, um evangelho que não tem justiça, não tem erro, não tem pecado. E ele diz assim, basicamente, no pós-fácil dele, que o fato de você entender que Deus te aceita como você é não é uma justificativa para você permanecer do mesmo modo como você está, mas justamente por você entender que Deus te aceita como você é, que Deus te amou como você é que você vai procurar viver uma vida que agrade a Ele. Então, o que eu entendi pelas palavras do autor, pela leitura do pós-fácil, que ele não está apoiando esse tipo de evangelho facinho aí, do tipo, ai, pode continuar pecando, pode continuar com a sua vida do jeito que tá. Tanto porque quando você realmente entende o evangelho da graça, você é transformado pelo Senhor Jesus, não tem como você continuar do mesmo modo, você é incomodado pelo Espírito Santo que está em você. Eu entendi isso a partir da leitura e é o que nós acreditamos. Nós não acreditamos nisso que tem como você permanecer da mesma maneira, porque Jesus transforma. Tem pessoas que criticam por conta disso, mas eu acredito que nesse pós-fácil ele já esclareceu as coisas. Outro fato que as pessoas criticam é justamente pela vida que ele teve, o autor. Como eu falei, eu fui pesquisar isso depois que eu li o livro. Esse homem, o Branham Manning, ele foi um sacerdote franciscano católico e ele nunca escondeu a dificuldade dele com o álcool. Ele era um alcoólico, ele participou de vários grupos de apoio. Ele nunca deixou assim, nunca escondeu o fato da dificuldade dele com o álcool existir. Sempre, muitas vezes ele caía mesmo depois de já estar no sacerdócio e mostrava para as pessoas. E muitas pessoas conseguiram se conectar com ele por justamente partilharem de fraquezas espirituais e verem nele ali uma pessoa que se identificava. Outras pessoas julgaram horrores ele, enfim. Então ele acabou também se apresentando como uma figura meio polêmica por conta dessa fraqueza dele. Porque ele mesmo disse que muitas pessoas esperam que quando você encontra Jesus, você seja liberto, sei lá, do álcool, por exemplo, se essa é a sua dificuldade, para sempre. E é isso. E você tá livre, agora sua vida vai ser só uma constante. Só que ele diz que não, né? No próprio livro dele, no Manquejar Vitorioso, ele diz que não é assim que funciona. Outras pessoas também não tem uma visão muito boa sobre ele por conta que depois que ele saiu do sacerdócio, parece que ele teve um divórcio, ele casou, teve um divórcio, enfim. Por conta dessas questões, tem pessoas que não gostam muito dele, que acreditam que a mensagem dele é meio contraditória. Mas, ao mesmo tempo, ele ganhou muita popularidade no meio protestante porque ele traz um evangelho que não é por obras nem por seguimento da lei ou da tradição, sei lá, se ele fosse seguir por esse caminho, por ele ser católico, mas baseado somente na graça de Jesus.
Então, ele acaba sendo ali uma figura humana, né? Ele nunca escondeu os erros dele, ele nunca se mostrou um super-homem, ele nunca se mostrou uma pessoa super, não. Ele se mostrou como um homem cheio de falhas, que vivia errando, mas que acreditava no evangelho maravilhoso da graça de Deus e mostra nesse livro que a graça continua sendo um escândalo que escandaliza não só as pessoas do mundo, mas como os religiosos legalistas. Leia esse livro se você quiser ser impactado, se você quiser ter a sua visão de mundo completamente confrontada, se você estiver disposto a entender que o Evangelho de Deus, a graça de Deus é muito maior do que aquilo que nós classificamos como ok e não ok. Esse é um livro para você que cresceu a vida inteira fazendo o que é certo e se acha de alguma maneira digno do amor de Deus. Esse é um livro para você que também não fez nada de certo até agora na sua vida e acha que Deus jamais vai te amar por você ser quem você é. Esse é um livro para você que pode ter 20 anos de ministério e acha que a graça de Deus já foi totalmente compreendida por você e é uma coisa superada, ou para você que está 20 anos tentando se firmar e não consegue porque não se liberta dos erros que você cometeu na sua vida. Esse é um livro para todas as pessoas que estão nos dois lados dessa linha, eu diria. Aqueles que estão com orgulho de acreditarem, já entenderem o amor de Deus de alguma maneira, e aqueles que jamais se sentiriam dignos do amor de Deus, os maltrapilhos. Esse é um livro que vai atingir os maltrapilhos que são declarados e aqueles que ainda não entenderam que são maltrapilhos. E para finalizar, eu quero deixar uma frase que eu gostei muito, que diz assim: a fé significa que você quer Deus e não quer querer mais nada. Quando tomamos por certo o amor de Deus, nós o relegamos a um canto e roubamos dele a oportunidade de amar-nos de um modo novo e surpreendente, e a fé começa a murchar e encolher. Quando me torno tão espiritualmente avançado que Abba é coisa superada, nesse ponto o Pai já foi passado para trás. Jesus foi domesticado, o Espírito emparedado e o fogo pentecostal extinguido. A fé evangélica é o oposto de indiferença. Ela implica sempre uma profunda insatisfação com nossa presente condição. Há na fé movimento e desenvolvimento. A cada dia há algo novo. Para ser cristão, a fé tem de ser nova, isto é, viva e crescente. Não pode ser estática, finalizada e resolvida. Quando a escritura, a oração, a adoração e o ministério tornam-se rotina, estão mortos. É isso, gente. Beijos e tchau.